pessoa. Quando a pessoa está morrendo afogado, tudo que ela quer é se salvar. Ela tenta se agarrar em qualquer coisa que aparecer na sua frente. Você vê que dependendo da pessoa, o salva-vida agarra pelo cabelo. Por que ele puxa pelo cabelo? Por que ele pega de um jeito para que a pessoa não toque nele? Porque às vezes a pessoa vai salvar uma outra pessoa e mesmo que ele saiba nadar, a outra pessoa acaba afogando ele. Então, no mundo nós só temos uma vida. Então imagine você no mar, uma boia salva-vidas, e você precisa lutar com todas as suas forças para se salvar da morte, para se salvar daquela situação. Assim também é com a nossa alma. Se você lutaria com todas as forças para não perder essa vida que você tem aqui na Terra, você tem que dobrar o número dessas forças para você não perder a sua salvação. Porque nenhum de nós vamos viver nesse mundo para sempre. Um dia vai chegar a nossa hora de partir. Se Jesus não voltar antes e levar a sua igreja, vai chegar o nosso dia. E quando chegar o nosso dia, nós temos que estar com a nossa salvação garantida. Então, eu anotei aqui, diz assim, fiz uma anotação aqui primeiro. Com certeza você iria se salvar. Ou seja, assim também é com a nossa alma. Se existe algo que temos de extremo valor, chama-se a nossa alma. A nossa alma, ela não tem preço. Não existe riqueza neste mundo que possa comprar a nossa alma. Então, por mais que você, vamos dizer assim, jamais nós somos contra uma pessoa prosperar. Jamais nós somos contra uma pessoa vencer na vida material. Mas a vida material, ou a vida profissional, ou seja qual for a vida que ela escolheu aqui, não pode ser mais importante do que a vida eterna. A vida eterna. E se você juntar todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza deste mundo, não paga o valor que tem a sua alma. O Salmos 49, se você puder abrir, Salmos 49, no versículo 8, eu vou ler nas duas tradução, tanto no Nova Tradução, na linguagem de hoje, como também em outra tradução para você entender melhor. Salmos 49, Salmos 49, lá no versos 8, a gente vai encontrar a seguinte passagem, que diz assim: pois a redenção da alma deles é o quê? É caríssima. E cessará a tentativa para sempre. Ou seja, o preço de uma alma é caríssima. E riqueza nenhuma pagará ou pode comprar a alma. Na linguagem de hoje, diz assim, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém.
por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, por mais rica que a pessoa seja, nenhuma riqueza, nenhum dinheiro paga o valor que tem a sua alma. Então, não desperdice a sua alma. Não troque a sua alma por bens nenhum. Repito, não somos contra você ter bens. Nós oramos para que você também neste mundo prospere, tenha uma vida de qualidade. Mas isso não é o seu tudo, não é o meu tudo. A nossa preocupação maior tem que ser com a nossa alma, com a nossa salvação. Porque os dias estão assim, está... Quem já viu um funil? Já viu um funil? O funil ele é largo, né? Mas ele tem um biquinho que está funilando. Os dias estão se afunilando de tal forma que se a pessoa ela não estiver, vamos dizer assim, a certeza, apegada à alma, à sua salvação, ela acaba perdendo. Ela acaba perdendo, porque a opressão deste mundo a cada dia tem sido maior. Então, não podemos desprezar a nossa alma. É o que Jesus diz lá em Mateus 16, 26, né? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro. Se ganhou o mundo inteiro. Imagina a riqueza do mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que dará o homem em troca da sua alma. Veja que Jesus, ele sempre valoriza o quê? A alma. É a nossa alma. E a pergunta é, como guardar a nossa alma? Como proteger a nossa alma? Porque a nossa alma é o maior bem que a gente possui. Quando você tem uma coisa de valor, você não cuida? Cuida ou não cuida? E dependendo do valor, você até esconde dos outros. Então, a alma é como um tesouro. Aliás, ela é mais do que um tesouro. A alma é um presente, é uma dádiva, é algo que você tem que guardar. Você tem que guardá-la, você tem que protegê-la de tudo e de todos. Veja a importância de você guardar, de você conservar, de nós conservarmos a nossa alma. A nossa alma. A nossa alma é valiosíssima, a ponto de que nenhuma riqueza do mundo consegue pagar. Então, o que devo eu fazer? Como guardar a minha alma? Lá em Provérbios, capítulo 4, aliás, Provérbios 13. Lá em Provérbios, capítulo 13. Provérbio está depois de Salmos, tá? Provérbios, capítulo 13. Do livro de Provérbios diz assim. Posso ler? O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma.
O que é guardar a boca? É não falar nenhuma palavra que venha te autodestruir ou destruir alguém. Aí diz assim, evitar falar palavras que podem magoar ou causar problemas é essencial. Então, nós temos que nos policiar com as palavras que saem da nossa boca. Tipo assim, eu nasci para sofrer. Não. Você não nasceu para sofrer. Eu nunca vou ser feliz. Deus não gosta de mim, não me abençoa. Abençoa fulano, abençoa Beltrano, mas não abençoa. Deus, ele não me ouve. Deus não me atende. Então, essas palavras são palavras que machucam a sua alma. A sua alma, ela fica triste, ela se entristece quando sai da sua boca palavras que desanimam, palavras que magoam, palavras que ferem o teu caráter, palavras que ferem a tua integridade diante de Deus, palavras que põem em dúvida o seu caráter, palavras que põem em dúvida o seu relacionamento com Deus. Então, nós temos que controlar a língua. Quando eu procuro controlar a minha língua, eu estou conservando a minha alma. Eu conservo a minha alma. É fácil controlar a língua? Não é fácil, principalmente na hora da raiva, não é? Sim ou não? Controlar a língua na hora da raiva é difícil, mas nós temos que procurar controlar. Porque é nessa hora que saem as palavras que ferem tanto a alma que te ouve, como a tua alma. Como a tua alma. Então, a pergunta é, como guardar a nossa alma? Primeiro, controlar o quê? Controlar a nossa língua. Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Evitar falar palavras que podem magoar ou causar problemas é essencial. Segundo ponto importante, está em Provérbios capítulo 4. Se você conseguir achar aí, no mesmo livro Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, Provérbios 4, 23, diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o dinheiro no banco? Guarda o quê? Guarda o coração, alma, porque dele procedem as fontes da vida. Então, além de eu guardar a língua, ou seja, o que é guardar a língua? Deixar de falar palavras que machuquem ou magoem a minha alma, ou a alma de alguém, eu tenho que também guardar o meu coração. Por que guardar o coração? Por exemplo, o coração, ele se alimenta de quê? Você sabe? De sentimentos. O coração, ele se alimenta de sentimentos. Quando você guarda a tristeza dentro do seu coração, aquela tristeza, ela vai destruindo você aos poucos. Quando você guarda uma mágoa de alguém, quem já teve mágoa de alguém? Já teve? Ou ainda tem? Se tem, perdoa. Se tem, perdoa. Por quê? Porque a mágoa,
ela é um câncer da alma. Quando você guarda uma mágoa de alguém, você está destruindo a sua alma. Porque aquela mágoa, ela vai aos poucos sujando o seu coração. Ela vai manchando o teu coração. Todas as vezes que você vê aquela pessoa que você tem mágoa, o que acontece? Você fica com raiva, você se entristece, você não quer estar perto. Dá para entender? Você se afasta. E você tenta contaminar outras pessoas contra aquela pessoa. Com isso, você vai deixando de guardar o quê? Seu coração. Eu pergunto para você, dá para entrar no reino de Deus com mágoa? Não tem como. Você tem que limpar. Você tem que pedir o perdão, ou liberar o perdão. Quando você libera o perdão, você está cuidando do seu coração. Cuidar do coração é cuidar da sua alma. E às vezes tem pessoas que nem sabem que você tem mágoa dela. Às vezes você tem mágoa de alguém que esse alguém nem sabe que você tem mágoa dela. E você está morrendo aos poucos e a pessoa está vivendo tranquila. Porque ela não sabe. Ah, mas eu pedi perdão para Deus. Não adianta. Deus já te perdoou. Agora você tem que perdoar ou pedir perdão àquela pessoa. Mesmo que ela te magoou, mesmo que ela te feriu, como mulher de Deus que você é, como homem de Deus, conhecedor da palavra que você é, você tem que dizer assim, fulano, lembra no dia que nós discutimos? Lembra do dia que você falou isso? Eu guardei uma mágoa de você no meu coração. Mas eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Com isso, você está cuidando da sua alma. Você está cuidando do seu coração. E o diabo que vinha te acusando que Deus não te ouve ou que você não tem direito das bênçãos de Deus por causa dessa mágoa, ele não vai mais te acusar. Por quê? Porque você não só pediu, como liberou o perdão. Mas se a pessoa não quiser me perdoar, isso já é problema dela. Você fez sua parte. Diante de Deus, você está limpo. Que você pediu perdão e você creu no perdão que você pediu. Nós vamos para entender? Então, é guardar o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a fonte da vida eterna está em você guardar o coração. Está em você guardar a sua alma. Então guarda. Não deixa nenhum sentimento do passado. Aquele sentimento de perda que você teve. Aquele sentimento de abandono que você teve. Aquele sentimento que aos poucos vai te ferindo. Porque o sentimento, ele destrói a pessoa aos poucos. E o diabo sabe que isso está te destruindo. O diabo sabe que isso está acabando com você. Ele faz cada dia você se sentir mais inferior. Ele faz cada dia você se sentir mais triste para que a sua alma ela não tenha esperança da salvação. Não diz a Bíblia que a boca fala? O que está cheio? O coração. Quando você vê alguém falando de coisas ruins, porque ela está cheia de coisa ruim. Quando você vê alguém falando de tristeza, que ela está cheia de tristeza, ela não está bem. Você está entendendo? Quando alguém vem despejar um veneno em você de outra pessoa, porque ela está toda envenenada. E você não pode deixar que nada daquilo venha entrar no seu coração. Guarde o seu coração.
Por isso, a importância de você estar lendo a Bíblia. Quando você lê a palavra de Deus, você está falando com Deus. Você está orando. Então você tem a sua leitura bíblica, você tem sua oração, você tem a sua comunhão com Deus. E isso vai fortalecendo a tua alma. Você vai se curando. Eu quero me curar, eu quero curar a minha alma. Qual o remédio? O remédio para curar a alma é a palavra de Deus. Gente, a Bíblia, a palavra de Deus tem todos os remédios que a pessoa precisa. Tudo. Remédio para emprego tem, remédio para se libertar tem, remédio para salvar a família tem, remédio para salvar casamento tem. Aqui tem tudo. Essas pessoas que você vê aí, cuidando disso, cuidando daquilo, é tudo daqui. Vê que a maioria dos psicólogos, eles usam o quê? A Bíblia. Tem os estudos, mas tem a Bíblia. Porque a Bíblia tem tudo. A Bíblia cuida de tudo. A Bíblia cuida do corpo, da alma e do espírito. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se aprofundar na palavra de Deus, mais você vai estar guardando a sua alma. Amém? Amém. Então, duas coisas importantes que nós temos que ter. Primeira, qual é? Você lembra? Guardar a língua. Controlar a língua. Se guardar a língua, a gente vai falar mais, né? É controlar a língua. Sim. Segundo é guardar o coração. E para terminar, o terceiro está lá em Mateus 19, que é afastar-se do pecado. Que é afastar-se do pecado. Diz assim em Mateus capítulo 19, nos versos 16. Achou aí? Mateus 19, 16 diz assim: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, o que diz aí? Diz o que aí? Guarda os mandamentos. Então, como eu vou cuidar da minha alma? Controlar a minha língua, guardar meu coração e obedecer os mandamentos do Senhor. Quem obedece os mandamentos de Deus não vive na prática do pecado. Por que ele não vive na prática do pecado? Porque ele tem temor a Deus. Ele guarda os mandamentos de Deus, que diz assim, vamos ler mais embaixo, que ele diz assim, versículo 18, e ele lhe perguntou, quais os mandamentos? Respondeu Jesus, os quê? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti. Então, esses são o que? Os mandamentos. Você sabe que Jesus resumiu os mandamentos em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Se você se ama, você vai amar o seu próximo. Se você se cuida,
você vai cuidar do seu próximo. Se você não quer o mal para você, você não quer o mal para o seu próximo. Você está entendendo? Quando eu vivo nessa prática, na obediência dos mandamentos de Deus, eu estou guardando aquilo que eu tenho de maior valor, que é a minha alma. Que é a minha alma. Pessoal, tirou a alma desse seu corpo não vale nada. O seu corpo só tem valor por causa da alma. Vocês já viram uma pessoa no caixão? Está lá bonitinha, maquiada. Mas ali só está o corpo. A alma saiu dali. A alma não está ali. Aquele corpo só é corpo, só tem vida enquanto a alma está dentro. Agora imagine você cuidar do corpo e não cuidar da alma. Imagine você cuidar de coisas, de pessoas e não cuidar da alma. Então, valorize a sua alma. Valorize sua alma. Se você, vamos dizer assim, lutaria com todas as forças para se salvar de um afogamento, lute com todas as forças para que o diabo não carregue sua alma, porque ele fica carregado através da mágoa, através dos vícios, da prostituição, do adultério, das coisas deste mundo aí fora. Quando você se entrega ao pecado, você não está guardando a sua alma. Você, pelo contrário, está entregando aquilo que você tem de maior valor para o teu inimigo. O teu inimigo. Imagina você pegar um tesouro preciosíssimo, valiosíssimo, e dizer assim para o diabo assim, toma aí que é teu. Que alma. Então, quando a pessoa ela vive no pecado, ela está entregando a sua alma para o diabo. Então, lute com todas as forças para você sair desse pecado que você está, se é que você vive nele. Lute com todas as forças para você abandonar a vida errada que você tem, se é que você tem vivido uma vida errada. Mas não perca a sua alma. Não perca. Guarda ela com 7 chaves, para que você não venha perder aquilo que você tem de maior valor na tua vida, que é a sua salvação. Amém? Amém. Alguma dúvida? Vocês têm dúvida do que foi falado? Então, vamos refletir, para a gente terminar. Primeira coisa, qual é? Controlar a língua. Não guarda ela não, controla. Segundo, qual é? Guardar o nosso coração. E terceiro, qual é? Afastar-se do pecado. Como que eu me afasto do pecado? Guardando os mandamentos de Deus, obedecendo, praticando os mandamentos de Deus. Quais são os 2 grandes mandamentos de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou fazer nada que venha desagradar o meu Deus. Qual é o segundo grande mandamento? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu quero o bem para mim, eu tenho que querer o bem para o meu próximo. Ah, mas é o meu inimigo. Ore pelo seu inimigo. Jesus mandou orar. Orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Ore por eles.
E o exemplo que Jesus deixou foi na cruz. Enquanto muitos blasfemavam contra ele, ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus.